Amém. Muito bem, queridos, vamos nos aquietar, sabe? Deixa eu falar algo, já vamos entrar na ministração da palavra aqui. E eu quero desafiar você a investir no amanhã. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a investir no amanhã. Talvez isso seja um pouco duro para algumas pessoas que estão pensando em como vencer a sua situação do hoje. Mas você vai entender qual é o recado dos céus e certamente você vai responder em fé nessa noite. É muito importante que nós sejamos alimentados pelo Espírito. Que nós sejamos alimentados pela palavra. Todo o tempo estamos ouvindo tantas coisas que nos jogam para baixo, que achatam o nosso horizonte. Como é importante que a palavra de Deus entre no nosso espírito. Não apenas na nossa mente, não apenas mexa com as nossas emoções, mas que ela caia no nosso espírito, porque ali ela terá uma resposta de fé. E eu quero pedir uma coisa para você, porque nós nos esmeramos em preparar aqui um ambiente de culto, de onde a graça de Deus flua, mas eu não posso preparar o seu ambiente aí. Eu não posso preparar a sua casa quem prepara é você. E eu quero pedir que você se ponha como alguém que está diante do Senhor, não como alguém que está assistindo alguma coisa pela internet, porque as posturas são diferentes. Portanto, por favor, posicione-se agora em reverência, dê toda a sua atenção, não corte esse momento da palavra com nenhuma outra distração, haja exatamente como se você estivesse no meio da congregação, cultuando ao Senhor, porque é assim que Ele está tratando esse momento e é assim que você deve tratar também. Amém? Investindo no amanhã. Essa é a palavra dessa noite e eu oro para que o Espírito Santo possa, mais uma vez, me usar para a sua vida. Que expectativas você tem quanto ao seu futuro? O que eu quero dizer é, você está se preparando para quê? Nos próximos meses e anos da sua vida. Sua alma espera o melhor, ou sua alma está apreensiva, ansiosa, quase que convencida, se não totalmente convencida, de que os próximos tempos serão tão difíceis e você vai ter que lutar por uma sobrevivência. Qual é a disposição? Que ânimo há em você? Existe ânimo em você? Olhando para frente. Sim, eu sei que esse tem sido um tempo desafiador, nós fomos tirados das nossas abençoadas rotinas, produtividade, e às vezes estamos sendo assim assediados pelo tédio ou pela ansiedade, não é verdade? Mas é muito importante que além de nós vivermos o hoje da maneira mais saudável possível, que nós tenhamos alguma projeção para o amanhã. E eu pergunto quais são as suas expectativas, porque as nossas expectativas determinam os nossos investimentos. Não é verdade? Se eu tenho uma boa expectativa no meu coração, eu tenho coragem, eu tenho ânimo, eu tenho vigor. Eu estou disposto então a investir, porque eu consigo acreditar que o meu investimento, seja na minha vida espiritual, no meu ministério, na minha família, nos meus negócios, profissão, enfim, tudo que diz respeito à minha vida, vão dar resultado. Eu tenho uma boa expectativa. Por outro lado, se eu estou tomado pelo pessimismo, então eu fico retraído. O pessimismo traz retração, eu perco a força. E as nossas expectativas, na verdade, elas são alimentadas ou inibidas pelas nossas perspectivas. São coisas diferentes. A expectativa é aquilo que eu sinto. É aquilo que eu creio que vai acontecer. A perspectiva é o ângulo por onde eu estou vendo
todas as coisas. E aqui nós estamos falando de tentar enxergar o amanhã, o que já é um pouco difícil para nós. Mas você pode enxergar o amanhã a partir das notícias, a partir dos prognósticos naturais. Ou você pode enxergar o amanhã a partir do que Deus diz. E o meu propósito nessa noite é trazer a palavra para que você tenha uma plataforma. Eu sei que tem sido, de fato, um tempo difícil, no sentido de nós olharmos para frente com alegria, porque nós somos encharcados todos os dias com prognósticos reais, lógicos, de que as coisas estão difíceis, vão piorar, e de que nós vamos viver como nação anos muito, muito complicados. Eu sei que isso acaba entrando na sua alma, quando você liga os noticiários, e aí nem precisa, não é, assistir os noticiários, ouvir os noticiários, basta você fazer uma análise lógica de como andam as coisas. Você vai olhar tudo de um horizonte muito baixo, muito achatado. E a partir desse horizonte você não vai ter força para avançar. No máximo você vai se preparar para o pior. Então, o meu desafio, creio que colocado pelo Espírito Santo em meu coração nessa noite, é te dar uma plataforma de fé. Para que dessa plataforma mais alta você possa enxergar o seu amanhã e isso traga expectativas positivas ao ponto de levarem você a investir. Investimento. De certa forma eu quero falar nessa noite sobre investir em algo. E eu quero tomar uma história muito interessante, narrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, para não precisar ler todo o texto a princípio, eu vou lembrar a você, ou contar a você o resumo dessa história. Jerusalém estava sitiada pelos babilônios. Logo ela seria tomada, destruída, suas portas queimadas a fogo, a cidade estaria completamente destruída. Lá em Jerusalém estava Jeremias, o profeta, que também vivia um momento difícil, porque além do cerco que atingia a todos, ele estava preso. Jeremias estava preso porque ele dissera que aquilo tudo ia acontecer e as suas profecias haviam perturbado, haviam trazido dificuldades aos planos políticos do rei Zedequias, então mandou prendê-lo. Então Jeremias está preso. E aí vem uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra de Deus a Jeremias foi: Jeremias, um primo seu vai lhe procurar para lhe vender um campo em Anatote. E Deus disse a Jeremias: compre esse campo. Anatote era uma região ali anexa a Jerusalém. Obviamente comprar um campo naquela região, naquele momento, naturalmente falando, seria o pior negócio do mundo. Porque, afinal de contas, logo a cidade, toda aquela região, toda a Judéia estaria dominada por inimigos, e ninguém que comprasse uma terra ali poderia desfrutar tão cedo dela. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse: compra o campo. E esse homem, cheio de fé, ele faz o que Deus lhe manda fazer. Ele paga o preço justo daquele campo, e ele guarda as Escrituras. E toda essa história que nós vamos explorar aqui, ela pode nos trazer uma boa perspectiva nesse tempo também em que aquilo que se espera no natural é ruim, mas Deus pode nos levar a investir em coisas que ninguém está disposto a investir. E Deus nunca nos põe numa fria. Eu quero que você guarde isso. Quando Deus nos manda fazer, pode ser que custe um preço, pode ser que paguemos um preço alto por aquilo, mas no fim, aquilo vai gerar resultados muito abençoados para nós e principalmente para a glória de Deus. Eu queria só ressaltar, antes de ler
aqui a prestação, o texto, e comentar com você, mas há algumas coisas interessantes. Deus manda que Jeremias compre esse campo em Anatote. Não era uma compra aleatória. Anatote era o lugar das origens de Jeremias, a sua família viver ali. Portanto, nós estamos falando de algo que tinha a ver com herança, com legado, com direito. Então, guarde isso no seu coração e na sua mente. Não se tratava de um investimento qualquer. Em segundo lugar, Anatote, sugestivamente, significa resposta de oração. Olha que interessante. E, sinceramente, eu não penso que isso seja uma coincidência. O Senhor vem ao seu servo e lhe diz: compre um campo em Anatote. Compre um campo nas respostas de oração. Aqui a gente já começa a entender por que vias o Espírito Santo vai falar conosco. E Jeremias, como eu disse, desafiando a lógica, comprou aquele campo. Ele agiu pela fé, decidiu investir, pagou um dinheiro que era muito precioso naquele momento, porque ao invés de se fixar nas probabilidades naturais e no imediatismo, esse homem de Deus acreditou no futuro, a ponto de aplicar nesse futuro o que ele tinha nas mãos. Será que, puxa, eu vou me dar por bem-sucedido se ao final desse culto você esteja disposto, decidido a investir num futuro abençoado e investir tudo o que você tenha nas mãos, ainda que isso seja uma visão de fé. Afinal de contas, nós somos da fé. O que o Espírito Santo pode nos ensinar com essa história aí? Eu quero ler o texto pausadamente aqui para que você possa, junto comigo, colher as verdades que Deus quer falar ao nosso coração. Então estamos em Jeremias capítulo 32 e eu vou ler os versículos 6 e 7. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote. Guarde, respostas de oração. Pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração: você que é da fé, você que é servo de Deus, você que não é mais dono da sua própria vida, você que entregou o seu destino ao Senhor e confia que Ele conhece todo o caminho, ainda que você não possa ver o amanhã, você confia que o seu Deus já está no amanhã e Ele vai direcionar a sua vida e o seu investimento a partir do que Ele vê em amor para você. Eu quero que você guarde isso. Invista sempre que você tiver uma palavra da parte de Deus. Uma palavra de Deus é o maior ativo, mais valioso ativo que um homem pode ter. Porque quando Deus diz alguma coisa, quando Deus libera uma promessa sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que Ele já tem liberado muitas promessas sobre a sua vida, a sua família, a sua vida profissional, o seu ministério. Sabe, quando uma palavra sai da boca de Deus, ela não sai só com o poder de convencimento. A palavra sai com o poder de criação. Deus cria as coisas pela palavra. Então, quando você tem uma palavra de Deus, invista. Ainda que as pessoas à sua volta lhe achem louco, ainda que as pessoas não entendam como você pode se dedicar tanto a algo que não está dando certo na vida de ninguém, ouça, se você tem uma palavra, você tem tudo o que precisa, você tem a garantia, porque a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra verdadeira, Ele não mente, Ele é fiel. Ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir.
É verdade que muitas vezes obedecer a Deus implica em sermos desafiados à loucura da fé. Porque nem sempre o que Deus nos manda fazer encontra respaldo na nossa razão, não é verdade? Aliás, eu tenho a minha própria definição de fé. Eu sei que existe uma definição bíblica e clássica, não é? Lá em Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. É isso mesmo. Mas na versão super atualizada do pastor Danilo, a fé é uma doidice. Mas é uma doidice de Deus. Aliás, normalmente se a nossa lógica não grita, ei, você está ficando maluco, talvez não tenhamos entrado ainda no nível da fé. Veja bem, Deus chega para esse homem e diz, compre um campo que em poucos dias estará na mão dos inimigos e você não poderá desfrutar dele tão cedo. Mas compre e pague o preço. E aqui se distinguem os que são da fé e os que não são. Os que são da fé, creem e obedecem. Então, veja bem, você tem promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Comece a construir suas expectativas a partir das promessas. Porque se você for construir a partir dos prognósticos políticos, econômicos, e até mesmo do que as vozes do inferno muitas vezes sopram aos seus ouvidos, você vai ficar paralisado. Você vai se preparar para o pior, e o nosso Deus é um Deus que nos faz avançar de glória em glória. Portanto, o meu apelo nessa noite é que você faça como fez Jeremias. Creia mais na palavra do que nas circunstâncias. Permita mais que a palavra influencie as suas emoções. Emoções são muito importantes, sabe? Por isso a Bíblia diz que nós devemos guardar acima de tudo o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da nossa vida. Se o nosso coração fica entulhado de pessimismo e medo, nós enfraquecemos. Por outro lado, se o nosso coração está cheio de fé, aquela fé que é baseada em algo que Deus disse a meu respeito, e as minhas ovelhas, aqueles que congregam comigo aqui, que estão debaixo do meu cajado, eu quero lembrar que nós entramos nesse ano ouvindo Deus falar que Ele faria coisas novas. Ouvindo Deus falar que Deus abriria rios no ermo, caminhos no deserto. Você se lembra? Eu quero que você creia que uma pandemia não mudou os planos de Deus. Que Deus não está revogando a sua palavra a nosso respeito, porque os homens estão dizendo que os próximos tempos serão difíceis. Eu não estou dizendo que não tenhamos que enfrentar inimigos e circunstâncias, mas eu estou dizendo que se Deus lhe deu uma palavra, você vai prosperar por essa palavra, vale a pena investir. E aqui, meus queridos, eu estou falando sobre investir de duas formas. Investir em atitudes, investir tempo, investir recursos mentais, talvez. Se você está pensando na sua profissão, investir em um curso de aperfeiçoamento. Se você está pensando no seu ministério, investir em conhecer mais a palavra, em ganhar mais ferramentas. Então, há um investimento que é para alargar a sua possibilidade. Mas há um outro investimento, que é o que traz o sobrenatural. Porque, veja bem, eu não estou negando a razão dos prognósticos negativos para os próximos anos. Tem toda a razão.
Então, para nós vivermos uma vida abençoada e próspera, uma vida que envolve paz nas nossas casas, prosperidade nos nossos negócios, avanço, multiplicação no ministério e na igreja, para nós vivermos isso, nós vamos precisar de uma ação sobrenatural de Deus. E a ação sobrenatural de Deus, nós atraímos com oração. É por isso que a palavra é: compra um campo em Anatote. Paga o preço por uma resposta de oração. Paga o preço por algo que você só vai viver se orar. Porque do ponto de vista natural, não vai acontecer. Sim, é isso que eu estou tentando fazer, colocar no seu coração uma loucura de fé. Colocar no seu coração sonhos que tenham nascido, veja bem, da vontade do Senhor, mas nos quais você estará completamente envolvido e investindo em oração. Seguindo a leitura no versículos 8 e 9, diz assim: Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote. Lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Preste atenção. Teu é o direito. Aqui no versículo 8, nós lemos o seguinte: aquele campo por direito e por dever pertencia a Jeremias. Haviam leis que ligavam a propriedade à sequência da família. Eu não vou gastar tempo explicando isso aqui. Mas era tanto um direito seu, quanto um dever, para que aquilo não caísse nas mãos de gente estranha, para que a propriedade daquela terra que vinha de geração em geração, abençoando aquela família, não se perdesse. E o que eu quero dizer é que nós precisamos investir quando nós temos algo que Deus colocou nas nossas mãos, como direito e como responsabilidade. Nós não temos a opção de deixar para trás nosso casamento, por exemplo. Deus selou o seu casamento, é uma aliança no Senhor. Eu não sei como ele está agora e não sei que perspectivas naturais ele tem, mas você precisa investir, porque esse é o seu direito e esse é o seu dever. O que eu quero dizer, você tem direito a um casamento feliz em Cristo, mas você tem o dever de pagar o preço por um casamento feliz. Da mesma sorte, por criar filhos tementes a Deus. Da mesma maneira, por levantar um negócio ou desenvolver uma profissão que traga não apenas prosperidade para a sua casa, mas que abençoe o mundo à sua volta e que abençoe o reino de Deus. Sabe, se Deus colocou certas coisas nas nossas mãos, nós não podemos simplesmente deixá-las para trás porque os tempos não são favoráveis. Ei, não. E é justamente por isso que a igreja está viva, e nos lugares onde ela encontrou mais hostilidade, ela floresceu, porque aqueles que eram chamados para o ministério, mesmo tendo que pagar com cadeias e espancamentos e até martírio, eles não desistiram. Pense na igreja na China, por exemplo. Quando o comunismo tomou a China, eram 10 milhões de cristãos e eles foram assolados pelo regime comunista. Mas aqueles que eram verdadeiramente cristãos, eles se apegaram a Cristo. Muitos pagaram, mas muitos pagaram com as suas próprias vidas.
E continuaram investindo e evangelizando e se reunindo nas igrejas chamadas igrejas subterrâneas, porque eles tinham que estar escondidos. E sabe qual é o resultado disso? Hoje mais de 100 milhões de cristãos servem ao Senhor Jesus na China. E ontem eu estava assistindo um documentário na CNN e aquele repórter dizia que nos próximos anos a China terá mais de 400 milhões de cristãos. Nos próximos 30 anos. Sabe por quê? Porque apesar das dificuldades, houve gente que creu e que disse: nós temos uma herança, nós temos um dever de levar adiante o Evangelho, e nem a perseguição política e nem a morte vai nos deter. Compraram campo. E agora nós podemos ver os frutos dessa fidelidade. Compre o seu campo, se é direito seu, se é uma responsabilidade sua, entre nessa briga. Terceiro, invista em respostas de oração com as quais você possa se comprometer. Sabe, às vezes nós achamos que orar é simplesmente verbalizar um pedido diante de Deus. Mas é muito mais do que isso. Na verdade, Deus ouve mais a nossa postura do que a nossa oração. É preciso orar. É preciso colocar diante dele as nossas súplicas. Se você quer ver algo sobrenatural acontecendo no seu amanhã, você precisa orar por isso. Isso, fechar a porta atrás de si e orar. Mas é preciso mais. É preciso que você esteja comprometido com aquele propósito. Veja o que está escrito no versículo 10 até o 12. Assinei, diz Jeremias, assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança, tomei a escritura de compra, toda selada, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta, dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Eu quero usar esses detalhes da narrativa para dizer que Jeremias não apenas comprou, mas que Jeremias tornou pública a sua compra. Que ele fez aquilo de tal maneira que ficasse registrado para quem estivesse naquele lugar, que aquilo fazia parte da sua herança e das suas buscas. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos nos comprometer com os nossos alvos. Sabe, não adianta simplesmente orar. Eu às vezes fico me perguntando por que alguns dos filhos dos cristãos, meninos que foram, entre aspas, criados na igreja, eles não querem a fé de seus pais. E eu não estou aqui tentando resumir todos os casos, porque cada caso é um caso. Mas a verdade é que muitas vezes uma dicotomia se estabeleceu na mente desses jovens. Porque eles viam os seus pais orando por certas coisas, mas não os viam lutando pelas mesmas coisas. Não havia compromisso naquela oração. De que adianta eu fazer uma campanha numa igreja evangélica pelo meu casamento, participar de 7 semanas para que a minha casa seja abençoada? Se entre uma reunião e outra, eu não tenho nenhum compromisso com aquilo que eu busco. Eu não planto sementes na minha casa. E sabe, meus queridos, quando nós nos comprometemos com uma resposta de oração que estamos buscando, isso convence Deus. É verdade. Eu posso me lembrar aqui de alguns exemplos. Por exemplo,
Uma mulher cananeia, ela tinha sua filha, diz a Bíblia, estava miseravelmente endemoniada em casa. E essa mulher cananeia, Ciro-fenícia, ela busca a Jesus e ela começa a orar, literalmente pedir ajuda. E a princípio ela não tem nenhuma resposta do Senhor, mas ela insiste, ela não desiste. Até que ela chega ao ponto de se curvar, se prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, uma migalha do teu poder resolve o meu problema. Porque assim como os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, aqui estou eu crendo. Mas perceba, a fé que essa mulher tinha era mais do que verbal. Ela foi às últimas consequências, inclusive da humilhação. E finalmente Jesus responde dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Perceba que o que fez Jesus dimensionar a fé dessa Ciro-fenícia como grande, não foram as suas palavras, foi a sua atitude, foi a sua insistência, foi o seu compromisso com o propósito, com a resposta de oração que ela queria, ver a sua filha liberta. E a Bíblia diz que desde aquele momento os demônios deixaram a menina. Comprometa-se com o futuro que você busca em oração. Comprometa-se. Chame testemunhas. Deixe as pessoas saberem para onde você está indo. O que você está buscando na sua vida. No versículo 13 e 14 está escrito assim: perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Numa outra tradução diz por muito tempo. E aqui eu quero pedir que você se disponha a investir em respostas de oração, mesmo que o retorno dessas respostas possa vir a longo prazo. Sabe, nós somos uma geração muito apressada. Nós achamos que tudo precisa acontecer do dia para a noite, e sim, Deus é poderoso para fazer coisas num estado de dedo, num liberar de uma palavra. Mas muitas das coisas que nós vamos viver e que ao final diremos foi o melhor tempo da minha vida, serão uma construção de cuja fórmula não se pode arrancar o fator tempo. Invista, sim, em conquistas rápidas e imediatas, mas acima de tudo invista em conquistas que precisam ser guardadas num vaso por muito tempo. Se você quer ter filhos que honrem o nome do Senhor e o seu próprio nome, construa o caráter deles ao longo dos anos. Afinal de contas, você que é pai não pode prever ou não pode esperar um futuro abençoado se os seus filhos não forem da fé, não é verdade? Não forem pessoas de honra. Mas como é que se produz pessoas de honra? Com a fidelidade que permanece no altar, construindo, edificando. Percebe? Ministério, tem gente que pensa que se colocar a cabeça debaixo da mão de um homem ungido, sairá para viver um ministério assombroso. Talvez ele seja assombroso, mas não no bom sentido. Porque a construção de um ministério bem-sucedido, e principalmente a construção de um ministério sólido, demanda tempo caminhando no mesmo propósito. E o Senhor vai acrescentando dia a dia. No caso de Jeremias, ele comprou um campo. E para te dizer a verdade, quem desfrutou do campo não foi ele. Porque esse campo só estava disponível 70 anos depois. Israel teria que viver todo aquele tempo de exílio, povo de Judá, mas os descendentes de Jeremias desfrutaram daquela terra.
Porque ele foi um homem visionário e pagou o preço por essa resposta de oração. Anatote. Pague o preço. Pague o preço por coisas que vão, talvez, demorar um pouco para se manifestar assim completas, prontas diante dos seus olhos, mas que farão de você, da sua casa, dos seus discípulos, gente bem-sucedida, gente bem-aventurada. Invista em respostas de oração que você esteja disposto a sustentar pela palavra profética. Ouça, há uma palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra deve encher o nosso coração. E deve nos levantar para crer e até fazer aquilo que o conselho dos homens diria: não faça. É tempo perdido. Mas uma coisa é a palavra que nós recebemos e outra coisa é a palavra que nós sustentamos. Sabe o que aconteceu aqui? Jeremias pagou o preço pelo campo. Jeremias lavrou a escritura, entregou na mão de pessoas confiáveis. E no versículo 15, ele abre a sua boca e diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Uau! Eu não sei se você está entendendo. Jerusalém está cercada. Jeremias já tem revelação. Ele sabe que nos próximos 70 anos aquele lugar estaria nas mãos dos babilônios e em ruínas. Mas ele tem algo plantado pelo Senhor no seu coração, e em fé, desde agora, ele abre a sua boca para dizer aquilo que Deus diz: nesse lugar ainda se fará negócio. Nesse lugar ainda se comprarão casas e campos e vinhas, ou seja, eu não estou perdendo o meu investimento, eu vou colher. E aqui o que eu quero dizer é que é muito importante que aquilo que você fala no seu dia a dia esteja em consonância com aquilo que você ora no lugar secreto. Porque se você ora numa direção, mas ao sair da presença de Deus, a sua confissão é negativa, a sua confissão é uma confissão de incredulidade, então Deus não encontra fé no seu coração. E por favor, não confunda o que eu estou falando. Sim, as nossas palavras têm poder no mundo espiritual, mas eu não estou falando apenas de confissão positiva, de ser otimista naquilo que a gente fala. Não, eu estou falando sobre sustentar com a sua boca aquilo que Deus plantou no seu coração. Abra a sua boca e abençoe a sua família. Abra a sua boca e abençoe essa empresa que talvez esteja fechada nesses dias e você não sabe como vai pagar as contas ou como vai manter os funcionários. Abra a sua boca e abençoe a empresa onde você trabalha como um colaborador, um empregado, e diga: ela vai prosperar e eu vou prosperar junto com ela. Se é isso que Deus está plantando no seu coração, profetiza. Não entregue a sua língua àquele fogo que é inflamado pelo inferno e que muitas vezes vai fechando os nossos caminhos. Eu acho que você entende o que estou falando, né? Aquilo que nós dizemos realimenta ou mina a nossa fé. Eu pergunto o que você está dizendo sobre o seu futuro, nas conversas com seus amigos, com seus filhos. O que você está dizendo está minando a sua fé ou está pavimentando um caminho abençoado não apenas para você, mas para aqueles que estão lhe ouvindo? Nunca se esqueça, você já ouviu muitas vezes desse púlpito aqui: há poder em nossas palavras. Então, se há poder em nossas palavras, é melhor que nós usemos esse poder para construir um futuro abençoado. Eu quero terminar essa reflexão pedindo que você feche um pouco os ouvidos a todas as vozes que vêm das circunstâncias, dos noticiários, e quem sabe até mesmo da sua razão, da sua capacidade de fazer contas, de construir prognósticos. Feche os seus ouvidos para tudo isso.
E ouça o Senhor lhe dizendo mais uma vez: eu tenho compromisso com o seu amanhã. Eu farei rios se levantarem, correrem no ermo. Eu abrirei caminhos no deserto. Eu estou fazendo uma coisa nova. Se os seus olhos não podem ver, que o seu coração seja capaz de crer. E a partir daí, que a sua alma se posicione com uma expectativa positiva. E que mais do que isso, você compre um campo em Anatote. Você pague o preço por essa resposta de oração. Passe a partir de hoje a orar por isso todos os dias. E viva como quem crê naquilo pelo que está orando. Enquanto os músicos assumem aqui o seu lugar para que nós possamos cantar uma canção e depois orar juntos, eu preciso ler como termina pelo menos essa narrativa aqui, no versículo 16. Jeremias diz: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Comprei Anatote. Comprei uma resposta de oração. E depois que eu comprei, o que eu fiz? Orei. Orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias está dizendo: Senhor, tu criaste os céus e a terra. Tu fizeste o mundo do nada. Não há nada difícil para ti. Tu és o Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que o campo em que eu investi dará frutos para a minha descendência. Que essa seja a sua oração. Aliás, não foi só a oração. Deus respondeu. Deus falou depois que Jeremias fez uma oração, e há uma sequência que eu sugiro que você leia toda a oração que ele fez aqui no capítulo 32. Mas quando ele termina de orar, versículos 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa? Eu sou o Senhor, acaso haveria algo muito difícil para mim? É praticamente uma reverberação. Aquilo que Jeremias orava, Deus respondia no mesmo tom. E assim vai acontecer na sua vida, na sua família. Se você for capaz de, contra todos os prognósticos realistas, se você for capaz de comprar um campo em Anatote e pagar um preço por essa resposta de oração que você busca, que se chama milagre. Será que você pode comprar esse campo hoje? Pois eu quero pedir que você se posicione aí. Se você está em sua casa, diante de um computador, de um aparelho de TV, fique em pé, chame a sua família. Nós vamos orar pelo seu futuro. Nós vamos profetizar sobre o seu futuro. Sabe, você tem uma palavra agora, você pode se posicionar aqui, desse lugar mais alto que a palavra lhe traz. Saia desse nível achatado das notícias naturais. Ponha-se sobre o que Deus diz. E nós vamos orar. E nós vamos crer. E nós vamos pagar o preço. O nosso amanhã, como será? Será uma manifestação maravilhosa da graça e da bondade do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Não disperse. Eu quero orar com você na sequência. Mas vamos glorificar e expressar a nossa fé também através dessa canção. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. Você pode cantar essa verdade na sua casa. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare com toda a sua fé: eu sei, Senhor, eu sei que os teus olhos, cante com todo o seu coração, sempre atentos permanecem em mim. Eu creio, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste,
palavra vai se cumprir. Diga, tua palavra vai se cumprir, Senhor. Diga em voz alta aí onde você está. Tua palavra vai se cumprir na minha vida. Tua palavra vai se cumprir na minha casa. Tua palavra vai se cumprir na minha carreira profissional. Eu creio na tua palavra. Se você crê de todo o seu coração, levante as suas mãos aí diante de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar essa escritura que você está assinando hoje, em fé, pelos sonhos que estão no seu coração plantados pelo Altíssimo através da palavra. Você vai comprar esse campo, um campo em Anatote, uma resposta de oração. Você vai pagar o preço por ela. E o Deus que não pode mentir vai fazer com que você e a sua descendência desfrutem de um futuro abençoado, próspero, frutífero, cheio da presença dEle. Pai querido, só Tu podes medir a fé, só Tu podes ver o coração. Mas eu quero te pedir, Senhor, que mais do que medir, eu quero pedir que o Senhor agora use a Tua palavra para liberar fé no coração de todo aquele que se junta comigo nessa oração, Senhor. O nosso futuro, o nosso amanhã, as nossas expectativas, nós nos apropriamos dessa perspectiva de fé baseada nas Tuas promessas e nós declaramos: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor está trazendo os melhores anos da nossa vida e que acima de tudo o Seu reino, o Teu reino se manifestará através de nós, das nossas casas, das nossas carreiras. Senhor, nós compramos esse campo. Nós rejeitamos todas as palavras que têm vindo do inferno, fechando os nossos caminhos, nos preparando para o pior. Nós rejeitamos tudo isso. Nós escolhemos crer nas Tuas promessas, porque as Tuas promessas são fiéis, Senhor. Eu oro por esse homem, por essa família, por esse profissional, por esse líder, por esse ministro. Eu oro por cada um e eu peço a Deus que a partir de hoje, Senhor, nas atitudes e na oração, o Senhor possa encontrar subsídio para construir um milagre no qual nós vamos viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Diga amém com todo o seu coração. Nós estamos juntos nessa fé. Prepare-se para o melhor. Por favor, prepare-se.